Bom, será que a IA vai começar a substituir donos de marcas também, ou donos de e-commerce, assim como a gente já está vendo a IA substituindo alguns profissionais dentro do mercado? Bom, nesse vídeo eu vou trazer um pouco da minha opinião e como que a gente já está aplicando IA na prática aqui com outros donos de e-commerce, tá? E os resultados que a gente já está tendo ali com IA na prática, beleza? Na minha opinião, eu vou trazer um pouco de uma visão de será que vai substituir mesmo? Né? Depende. Eu tenho uma pequena visão sobre essa questão de substituição, tá? Não só do dono de e-commerce, mas como o mercado no geral. A IA, ela já está, isso é um fato, né? Você já consegue ver, abrindo um chat GPT da vida, um cloud, ela já faz muito bem o trabalho manual, o trabalho operacional, que é às vezes você, cara, mudar a descrição de um produto, mudar às vezes o preço em massa de alguma coisa, mudar os títulos, pensar em alguma estratégia básica para poder disparar para sua base. Então, não só isso, como é a base assim da IA seria essa resposta em texto, como também ela já consegue fazer algumas coisas operacionais, como criar as próprias artes, criar vídeos, criar e-mails em HTML para você poder subir em alguma plataforma e disparar. Então, ela já faz isso muito bem hoje. Então, na minha visão, o dono de e-commerce que não souber aproveitar essas ferramentas, e elas já são a atualidade, não é um futuro, não é algo a longo prazo, é realmente o agora, já está acontecendo, tá? Ele vai acabar perdendo espaço para as pessoas que utilizam a IA de forma correta, tá? Então, na minha visão, acho que não vai haver uma substituição de donos de e-commerce, mas principalmente as pessoas que utilizarem ela de forma correta, de forma estratégica, né? E aí esse é o principal ponto. Na minha visão, a IA ela não vai substituir o dono de e-commerce estratégico, tá? O operacional, sim. Na minha visão, acho que aquele dono de e-commerce, cara, faz tudo sozinho, não precisa de ajuda de ninguém, beleza? Não utiliza os recursos necessários para poder gerar copy, gerar criativo, gerar e-mail, gerar calendário de posts. Essa pessoa que não utiliza isso, cara, vai pegar, assim, vai passar batido em relação aos donos que já utilizam isso. Eu digo na questão de velocidade, né? Hoje a gente sabe que tempo é dinheiro e quem aplica o seu tempo de forma correta acaba ganhando não só essa produtividade, esse aumento de produtividade, como mais dinheiro também, de fato, né? Então a Yala já consegue fazer uma leitura geral do mercado, do que dá certo, não só aqui no Brasil, como no mercado fora também, de estratégias validadas, te entregar isso de mão beijada em alguns segundos e você poder replicar isso. Só que existe, ainda sempre vai existir um trabalho humano, né, que precisa ser feito. E principalmente esse trabalho humano vai ser essa parte estratégica, né? Então, na minha visão, vai existir um dono de e-commerce operacional. Esse sim, eu acredito que ele vai não só ser substituído, acho que não tem como a IA substituir um dono de e-commerce, substituir um ser humano, né, nessa visão de pensar, enfim, mas vai com certeza perder muito para aquele dono de e-commerce que utiliza IA e que está dentro do estratégico, né? E o que eu digo estratégico, cara? Aquela pessoa que pensa no posicionamento, né? Ou seja, eu acho muito difícil a inteligência artificial pensar em algo que você vive, principalmente, né? Então, se você criou uma marca de algo que você vive, algo que foi voltado à sua personalidade, algo que você realmente veste, algo que você consome no dia a dia, dificilmente a IA vai conseguir pegar toda essa experiência, pegar todo esse sentimento que você criou, porque a IA não tem esse sentimento, né? Então, essa parte de posicionamento, o dono de e-commerce, ele vai, dificilmente vai ser substituído porque ele passa essa parte do eu ser, né? De estar vivendo aquilo, de realmente ter a pele em risco em relação ao negócio, né? Eu digo, por exemplo, cara, loja de camisetas, por exemplo, não vai ter um modelo, você até consegue criar um modelo com IA e tudo mais, mas é muito diferente quando o próprio dono aparece utilizando a marca dele que ele criou, enfim, utilizando a camiseta, utilizando a calça no dia a dia. Então, você vende, querendo ou não, indiretamente quando você está utilizando os seus produtos, né? Mesmo se você for um dono que não aparece, ainda assim, se você utiliza, se você coloca isso, você sente isso no dia a dia, você consegue ter esse sentimento e passar e extrair isso para as outras pessoas dentro do posicionamento da sua marca, né? Então, eu acredito que o posicionamento é um dos principais pilares. Outro ponto é a definição de público-alvo, ou seja, dificilmente, beleza, a IA ela consegue te entregar estatísticas do que seu projeto realmente, para quem essas pessoas podem consumir o seu produto, como, enfim,
mas dificilmente você vai delegar isso para ela, porque você também deve ter uma visão bem clara de quem que é o seu público-alvo. Se você não tiver, a IA consegue te ajudar, mas você consegue definir bem com quem você quer trabalhar, né? Com qual o público-alvo que você quer atingir. E dificilmente a IA vai conseguir, ela, como eu falei, pode te dar as estatísticas, mas quem vai definir isso é você mesmo, né? É o dono de e-commerce ali que vai conseguir definir quem que é o público-alvo. Então esse é um outro ponto. Branding, né? Então a questão de trabalhar o posicionamento da marca, ou seja, vestir isso, gerar valor para outras pessoas, realmente criar algo de valor para o público-alvo que você está vendendo, né? Para os seus clientes reais. Dificilmente a IA vai conseguir fazer isso também, né? Porque é um trabalho humano. E assim, a IA ela já consegue substituir designers, copywriters, até algumas partes de gestão de tráfego ela já consegue fazer, né? Então, esses profissionais precisam ter um certo cuidado. Agora, o dono de e-commerce, ele dificilmente vai ser substituído quando ele está trabalhando essas partes ali, estratégicas principalmente. O operacional, como eu falei, ele vai, cara, decair, infelizmente, ele vai perder a produtividade, ele vai perder tempo demais cuidando dessas partes operacionais. Por exemplo, o atendimento já pode ser feito com IA, automações, a copy, enfim, tudo isso já pode ser feito com IA. Então, o dono que estiver utilizando e usando isso de forma estratégica vai ganhar muito, né? Então, essa é a diferença. Vai existir dentro do mercado, já existe no caso, o dono de e-commerce operacional. Esse sim, ele vai perder muito, tá? Na era da IA agora. E o dono estratégico, que vai utilizar a IA para poder ganhar produtividade, ganhar realmente recursos ali, aplicativos, enfim, construir coisas além do que o mercado pode oferecer para ele mesmo, né? Com a IA você já consegue fazer isso sem mesmo saber programação, você consegue criar, desenvolver um aplicativo, alguma coisa que pode solucionar a dor do seu cliente, ou até mesmo solucionar uma dor sua mesmo, tá? De organização, de automação, que seja, você já consegue criar isso. E, cara, é discrepante, assim, a diferença que vai ter. Então, a quem não usa IA vai ficar aqui para trás e quem está usando vai só realmente crescer e ganhar produtividade, ganhar velocidade não só nas execuções das tarefas, como a questão dos testes também. O teste está sendo muito mais rápido, você consegue pegar uma ideia hoje, criar tudo com IA, copy, imagem, criativo, roteiro, a estratégia em si de tráfego e já subir hoje mesmo, né? Coisa que uma pessoa operacional ali demoraria um tempo até criar arte, até pensar na ideia, enfim. Então até os testes ficam mais rápidos quando você utiliza IA. E como eu falei, a IA, a base seria essa questão de textos, né? Mas o cloud hoje ele já consegue interagir dentro do seu computador, né? Ou seja, ele mesmo pegar o seu próprio mouse, pegar ali a sua máquina e começar a operar, fazer algumas coisinhas ali que às vezes você não quer fazer ou você precisa delegar para uma pessoa, você já consegue delegar isso para IA também. E outro ponto, o dono de e-commerce ele não vai competir necessariamente com a IA, mas sim ele vai competir com outros donos de e-commerce, ou seja, com a sua concorrência que vai usar a IA de forma talvez melhor que você e aí pode ganhar você em relação a testes. Ou seja, você não vai necessariamente competir com a IA, né? Se você for um dono de e-commerce estratégico. Você vai competir com outros donos de marcas que pode talvez atender o mesmo público que você e que utilizam a IA de forma melhor do que você, né? Por isso que nos últimos meses eu venho realmente colocando muita energia e estudo para poder aprender mais sobre essas ferramentas e hoje a gente já consegue entregar uma solução muito completa utilizando o IA principalmente. Não só uma, como várias, desde criação de texto, criação de imagem, criação de estratégia, leitura de dados, tudo isso acoplado em uma ferramenta só. E se isso pode te interessar, porque na minha visão vai existir, como eu falei, esses dois donos, o que não estiver utilizando a IA vai perder no final das contas, tá? Então, se você quer realmente utilizar a IA de forma correta e ter realmente profissionais para poder te ajudar a implementar isso no seu e-commerce hoje, primeiro link da descrição eu explico como funciona o trabalho de Growth Commerce, tá? Ou seja, utilizar estratégias e alavancagens ali com IA para poder melhorar a sua operação e trazer mais lucratividade, trazer mais faturamento para a sua loja e principalmente velocidade, que hoje, nos tempos de hoje, a gente precisa contar com a velocidade para poder testar rápido, errar rápido e já melhorar todos os recursos ali que a gente tem dentro da loja, tá? Então, se faz sentido para você, se você quer entender um pouco mais de como funciona esse mercado e como aplicar isso, primeiro link da descrição você vai encontrar a minha página do Growth Commerce
que hoje já é a atualidade, a gente está implicando já em outros donos de e-commerce e já tendo bastante resultado, bastante velocidade ali nos projetos, tá? Então, espero lá e deixe o seu comentário se você achou desse vídeo, se você tem uma visão diferente, tá? Pode comentar aqui, a gente troca essa ideia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!